vendo aí nessa noite abençoada de domingo, hoje dia 4/2/2018, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, direto dos estudos do Evangelho da Graça de Deus, em mais uma noite para ouvirmos a Palavra de Deus, ou seja, para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. E hoje nós estamos com uma mensagem que tem por título: Diga, a batalha é do Senhor. Amém, queridos? Você tem que entregar a sua batalha nas mãos do Senhor. Só assim você vai obter a vitória plena para a sua luta, querido. O Novo Testamento, a Nova Aliança, ela é basicamente composta de descanso. Amém? O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 11, se você tiver uma Bíblia, abra aí conosco nesse momento, Mateus 11, Mateus de número 11, se é que não me falha a memória nesse momento, né? Mateus capítulo 11, e o versos do 28 ao 29. Amém? É lá mesmo. Então, você que tem uma Bíblia aí comigo, nesse momento em Mateus capítulo 11, em versículo 28 e 29, que o Senhor Jesus estava perante uma multidão de pessoas, amém? E ele abriu a sua boca e disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, querido? Deixa eu explicar para você agora. Jesus estava diante de uma multidão de judeus, fariseus, doutores da lei, pessoas leigas, mas que conheciam uma certa parte da lei. Jesus estava em Israel, a terra prometida que Deus prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó e aos seus descendentes. E ali Jesus estava perante os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Então Jesus estava perante uma multidão que conhecia a antiga aliança, o Velho Testamento. E Jesus ali abriu a sua boca e disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Muitos pegam esse texto referindo-se a problemas e a doenças, mas na verdade Jesus estava se referindo à lei naquela época. Hoje, pela manhã, nós estivemos ao vivo lá na rádio Líder FM, a 87,9, a rádio aqui de São Vicente. E a gente mostrou lá alguns textos da Palavra de Deus, e na ocasião nós mostramos Atos capítulo 15, lá para o versículo de número 9, mais ou menos, aonde Pedro, ele perante uma multidão ali de judeus convertidos em Jesus, foi depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, e perante os 12 apóstolos de Jesus com ele, porque ele fazia parte dos 12, e perante outro grande número de apóstolos que creram em Jesus. Então ali estava tendo uma contenda muito grande, porque homens se levantaram, e lá na leitura diz que eles vieram da seita dos fariseus, e que eles queriam obrigar os gentios que eram convertidos em Jesus, que fosse circuncidado como todos os israelitas, e começassem a guardar a lei, ou seja, os 10 mandamentos e as outras leis que Moisés entregou para o povo a mando de Deus. Então ali Pedro, lá mais ou menos no versículo de número 9 ao 10, então Pedro diz assim: Como é que vocês agora tentais a Deus, pondo sob a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Então Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei.
Jesus estava se referindo a vocês que estão cansados de tentar obedecer à lei, vocês que estão oprimidos com toda essa religião, com todos esses ensinamentos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. E então encontrareis, aí vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava dizendo: venham aqui, deixe o seu fardo comigo e pegue o meu fardo, que não chega a se comparar em nenhum ponto com o fardo que vocês têm nas suas costas. O meu é muito leve e suave. Você sabe o que é uma coisa suave, amém? Ela não é pesada, ela não é áspera, ela não é dolorosa, amém? Ela não queima, amém? É suave. Então Jesus diz que o seu fardo é suave, que o seu fardo é leve. O que é uma coisa leve? Uma coisa leve, ela flutua. Uma coisa leve, ela boia em cima da água. Amém? Ela não afunda, porque é leve. Amém? É maneira, não tem peso. Então, na nova aliança, nós devemos descansar na obra concluída de Jesus. Que obra é essa? Jesus subiu à cruz do Calvário e ali, quando ele estava pregado, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Amém? Então Jesus estava assumindo o meu lugar. Jesus estava assumindo o teu lugar. Amém? Foi por isso que ele sofreu. Foi por isso que ele morreu pregado naquela cruz. Então agora eu creio que Jesus pagou o preço. E agora eu descanso na obra de Jesus. Eu creio que eu estou perdoado. Amém? Eu creio que eu estou salvo em Cristo. Então quando eu descanso, amém, as bênçãos de Deus vêm até a minha vida. Porque entenda algo, em toda a história da humanidade, amém, quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, Deus disse que se o povo obedecesse os 10 mandamentos e aquelas outras leis que Deus deu a Moisés, então o povo ia ser abençoado. Está lá em Deuteronômio 28. Mas se o povo desobedecesse, eles não seriam abençoados, mas viriam várias maldições sobre a vida deles. E nunca o povo conseguiu obedecer todos aqueles mandamentos, amém? Mas Jesus diz agora, amém, que ele quer nos dar o seu fardo, amém, que o seu fardo é leve. Ele está se referindo às bênçãos que vêm através da gente descansar na obra concluída, amém. Está lá em Gênesis escrito que Deus fez o céu, a terra, amém. Toda essa criação que nós estamos vendo agora no nosso horizonte, os seres vivos, Deus criou tudo isso em 7 dias, amém, em 6 dias. No 7º dia, amém, que é o sábado, Deus descansou de todas as obras, amém. E Deus tem um descanso para nós hoje, meu amado, ao 7º dia. Deus tem um descanso para a gente, amém, que é a obra concluída de Jesus. Devemos descansar na obra concluída de Cristo, amém. Então, agora nós iremos adentrar no nosso estudo. Eu quero aqui ler de primeiro Números, no capítulo 14, amém, do versículo 7 até o 11, e depois nós iremos pular para o versículo de número 24. Eu agradeço a sua audiência, você que ligou aí o seu celular, o seu computador, o seu notebook, o seu tablet e aí entrou no meu Facebook aí e sintonizou agora. Nós estamos aqui direto dos estudos do Evangelho da Graça de Deus, trazendo essa live abençoada aqui para vocês que estão em casa. A batalha é do Senhor. Amém, queridos? Diga hoje no seu dia que essa batalha é do Senhor e não sua. Diga o seu problema: essa batalha é do Senhor e não minha. E Deus vai vencer essa batalha por você. Amém? Eu estou aqui pregando essa mensagem porque, em primeiro lugar, ela funcionou para mim. Ela trouxe resultados positivos, porque eu não estou aqui brincando de ser crente, eu não estou aqui trazendo uma fábula, meu amado, uma fábula, uma história de carochinha, uma história de trancoso, amém, que vai massagear o seu ego e não vai funcionar. Isso aqui que eu estou falando na palavra de Deus
serviu para mim mesmo, você está entendendo? Me abençoou. Hoje eu tenho paz no meu coração. Hoje eu tenho a certeza que se eu morrer agora de um acidente, ou se eu morrer agora de uma enfermidade, seja lá de que for, eu vou me encontrar com Deus lá no céu. Amém? Eu tenho certeza que Deus está do meu lado, que Deus me ama. Amém? Que Deus não está irado comigo. Amém? Que eu sou justificado pela fé em Cristo. Amém? Que agora eu estou de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, queridos? Isso é as boas notícias que Paulo, que Pedro e que Tiago e que os outros apóstolos de Jesus pregaram. Amém? Então, Números capítulo 14, começando do versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no meu notebook. Amém? Que fica melhor, que está todo estudo aqui na minha frente. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia de papel aí, fique à vontade. Eu aconselho a você que, se você não quiser ler, mas por ao menos você anote aí os livros que nós vamos ler, os capítulos que nós vamos ler, os versículos, você está entendendo? Anota num papelzinho aí, para depois você dar uma olhada. Amém? Que nós vamos citando aqui os textos e nós não vamos isolando o versículo do texto, porque aí vai criar um pretexto para uma falsa doutrina. Amém? E não podemos fazer isso com a palavra do Senhor. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, Números 14, 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra a qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. E retirou-se deles o meu amparo. E o Senhor é conosco, não temais. Mas toda a congregação disse que os apredejasse. Amém? Deixa eu parar aqui. Então deixa eu explicar aqui. Amém, querido? Se você pegar a sua Bíblia agora e abrir em Números 14, e você ler Números 14 todinho, ali vai estar a história dos 12 espias. Amém? Que Deus, amém? Que Moisés, amando de Deus, amém? Ou amando de Deus, não, ele mesmo escolheu 12 homens, se não me falha a memória, foi assim. Ele escolheu 12 homens e mandou eles espiar a terra prometida que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus tirou o povo dele que estava cativo lá no Egito. Então Deus tirou aquele povo e ali Moisés mandou esses homens espiar a terra, amém? Eles veem com os olhos deles que a terra realmente era boa, como Deus tinha dito, e que Deus era quem ia introduzir eles naquelas terras, ou seja, Deus era quem ia dar aquela terra a eles. Então esses homens foram, amém? Esses homens foram àquela terra. Se eu me falar a memória, são 12, amém? Deixa eu pegar a minha Bíblia de papel agora e conferir aqui para a gente não falar o que não existe, né? Nós preparamos a mensagem hoje e não podemos ler muita coisa, que o tempo é corrido. Números 14. São 12 homens, querido. Você vê isso aí no capítulo anterior de Números. Então, vamos prosseguir. Aqueles 12 homens foram espiar a terra prometida. Então, quando eles chegaram lá, eles encontraram Jericó, uma cidade arrodeada com vários muros. Muros muito altos, paredes muito espessas, muito grossas, amém? Que nós vemos lá no Velho Testamento que as paredes de Jericó tinha até casa construída. Tinha a casa de uma prostituta com o nome Raabe,
que era em cima das muralhas. Então a muralha era tão larga, amém, que dava para ser construído casas em cima. E era muito alta. Então os israelitas, quando viram tudo aquilo ali, eles ficaram assombrados. Eles ficaram assombrados com aquelas muralhas e com o povo que existia naquela terra que Deus disse que ia dar a eles. Amém? E eles viram também que ali naquela terra existiam gigantes, que eram chamados filhos de Anaquim, que nós vemos lá na história de Davi, onde fala de Davi que ele derrotou um gigante. Então dizem os historiadores, dizem os geólogos, amém, os estudiosos da Bíblia, que aquele homem tinha mais ou menos 3,5 metros de altura, amém? Era mais alto do que a casa que eu estou aqui, do que o forro da casa que eu estou aqui nesse momento fazendo essa transmissão. Então eles ficaram assombrados com aqueles homens, e ali viviam os amalequitas, amonitas, e jebuseus, ferezeus, heteus. Eram várias nações, amém, que estavam situadas naquela terra que Deus disse que ia dar a eles. Então ali nós vemos, lendo o capítulo 13 e o capítulo 14 todinho, que aquele povo passou a noite toda chorando, lamentando, amém? Tudo isso porque os 10 espias, eram 12, então 10 chegaram dizendo que a terra era boa, mas que ali tinha muitos gigantes, e que ali tinha um povo muito numeroso, que as suas cidades eram umas fortalezas muito fortes, e que tinha uma cidade por nome Jericó, que as fortalezas dela eram indestrutíveis. Então eles fizeram um assombro muito grande, e o povo ali começou a chorar e se lamentar e dizer: será que não tinha túmulos no Egito para que a gente fosse enterrados naqueles túmulos? Porque trouxeram a gente para morrer aqui, e começaram a murmurar, e ali foi uma murmuração só. Então Josué e Caleb, que eram dos 12 espias, eles começaram a dizer ali a toda a congregação, a todo ajuntamento de Israel. Tinha ali, eu não lembro agora o número específico, mas era um número muito alto de pessoas que tinha ali. Então eles começaram a dizer que a terra era boa, e que se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra. Eles ali repetiram a promessa que Deus tinha falado a Abraão, amém? Tinha falado também a Moisés, que ia colocar esse povo dele naquela terra, amém? Então eles repetiram ali a palavra, e eles disseram: realmente a terra mana leite e mel, tudo lá tem com fartura, amém? Tem muitas bênçãos em fartura. E eles trouxeram, quando vieram da terra prometida, um cacho de uva, que o cacho de uva um homem só não conseguia carregar. Eles tinham que pegar 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Eles botavam um pau assim do ombro de um para o outro, e o cacho de uva ia pendurado ali, porque um só homem não conseguia levar. Amém? Ali eles mostraram que a terra realmente era como Deus tinha dito. E o povo já estava com a mente envenenada, com o coração envenenado por aqueles outros 10 homens que disseram que não tinha condição deles alcançar aquela terra, deles tomar posse. Então nós vemos aqui no versículo 10 que toda a congregação disse: vamos apredejar esses 2 homens e matar eles. E eles estavam do lado de Moisés, amém? Moisés é aquele que subiu o monte e que Deus deu a ele, nas mãos dele, os 10 mandamentos. Eu quero mandar um alô especial para o nosso amigo Ozenildo Ferreira de Souza, que está nos acompanhando nesse momento lá de Goiás. Que Deus abençoe ele e toda a sua família que nos assiste lá do Goiás, amém? Então, entenda agora, querido, vamos passar para o versículo 11, onde diz assim a palavra: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Amém?
Deus disse: até quando esse povo vão me provocar a ira? E o que é que aquele povo estava fazendo? Aquele povo estava descrendo da promessa de Deus. Aquele povo não estava descansando na promessa de Deus. Meu amigo, nos dias ao qual nós estamos vivendo, as pessoas não estão crendo na promessa de Deus. Os apóstolos de Jesus frisaram muito isso. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de ler as cartas de Paulo, amém? Estão voltando a ler texto lá do Velho Testamento. Não estou dizendo que você não lê, você precisa ler o Velho Testamento, amém? Para a gente conhecer a história do povo de Deus, amém? Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ler o Novo Testamento, amém? Porque nós estamos vivendo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós precisamos ler em particular, em primeiríssimo lugar, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Até primeiro as cartas de Paulo, amém? Romanos e as que vêm na sequência. Depois a gente lê Atos, a gente lê os Evangelhos e o resto da Bíblia, amém? Mas nós precisamos ler em primeiro lugar as cartas de Paulo, porque Paulo foi um apóstolo para os gentios. Nós precisamos ver a base do Novo Testamento. O que é a base do Novo Testamento? Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar lá na cruz. Então, quando ele estava lá pregado, ele não estava lá porque aqueles homens foram mais fortes e colocaram ele lá. Mas ele estava lá pregado porque todos os meus e os seus pecados estavam sobre ele. Amém? Então ele estava pagando o preço. Então agora eu tenho que assumir, amém, que eu estou perdoado, que eu estou do lado de Deus, que eu não estou longe de Deus, amém? Eu tenho que assumir que através da morte de Jesus eu estou perdoado de todos os meus pecados. Então agora eu vou fazer boas obras, eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, nem me embriagar, nem me prostituir, amém? Não porque se eu não fizer eu vou deixar de ser salvo, mas eu vou fazer boas obras porque Deus disse: sede santo porque eu sou santo. E agora o Espírito de Deus, amém? Ele vai me dar a capacidade de obedecer a Ele. Eu quero mandar um alô também para o nosso amigo Ailton Medeiros e um abraço para ele que está nos assistindo nessa noite lá de Votuporanga, amém? Eu não sei muito bem onde é que fica Votuporanga, né? Para mim que é no estado de Minas, eu não tenho certeza. Mas aonde for que o amigo esteja nos vendo, que Deus abençoe grandissimamente a sua vida e a sua família. Então entenda, nós estamos perdoados em Cristo. Então nós temos que descansar nisso aí. Nós temos que crer nessa obra concluída de Jesus. Deus diz aqui a Moisés: até quando essa congregação, amém, me provocará? Até quando esse povo me provocará? Amém? E no versículo 24, aí, vamos pular para o versículo 24, então, aí diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou. Amém? Ele e a sua descendência possuirá por herança. Eu mandei um alô para o nosso amigo Ailton Medeiros, né? Ele está nos assistindo de São Paulo. Eu achava que era Minas, mas é São Paulo. Que Deus abençoe ele e toda a sua família. Então, entenda algo. Caleb foi um dos que tomou a voz naquela noite, amém? E disse à congregação: a terra realmente é boa. E se o Senhor se agradar de nós, como é que Deus se agrada do povo? Ele se agrada através da fé. Aquele povo duvidou, começou a murmurar. Será que não tinha sepulcros no Egito? Será que a gente não poderia ter ficado lá? Para que Deus nos trouxe aqui para morrer? Então todo mundo começou a chorar ali, a se lamentar, a se espraguejar. Amém? Que não tinha como eles vencer, que a vida era difícil, você está entendendo? Eles não tinham espírito de fé, que diz: eu criei, por isso falei, disse o rei Davi, amém? Disse Paulo lá nas cartas dele, nós vamos ver já isso aí em 2 Coríntios 4, amém? Criei, por isso falei, amém? Então veja que Caleb tinha esse espírito de fé dentro dele, que o próprio Deus é quem está falando a Moisés, dizendo: porém o meu servo Caleb e ou o outro homem que era companheiro de Caleb, que era Josué, que veio ser o líder, sucessor de Moisés, ele também tinha esse mesmo espírito, porque naquela noite, amém, ele ficou ao lado de Caleb, amém,
E ele foi a favor das palavras de Caleb, que Deus era com eles e que Deus ia introduzir eles naquela terra e que aquele povo era simplesmente o pão deles. O que é pão? Aquilo que você se alimenta. Amém? Então, a partir de hoje, creia que a sua luta, essa peleja que se levantou na sua vida, essa enfermidade, é o teu pão, é a tua bisnaga, é o teu pão de queijo, amém? Que isso aí não vai lhe botar no chão, porque Deus é por você e Ele vai pelejar ao teu favor, amém? Então Deus diz, porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em me seguir. Caleb estava sobre a antiga aliança, os 10 mandamentos. Então Caleb, ele perseverou em seguir os 10 mandamentos, amém? Assim como Josué também e Moisés também. Eles prosseguiram em seguir, obedecer os 10 mandamentos. Então Deus diz, houve em Caleb outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra que ele entrou, porque ele já tinha entrado para conhecer. Eu levarei a essa terra, ele e a sua descendência possuirá por herança. E mais na frente, amém? Você vai ver Deus dizendo que aquele povo que tinha de 20 anos para cima, nenhum ia entrar na terra, mas todos iam cair morto. E passou-se ali 40 anos, amém? Caleb tinha 40 anos, se não me falha a memória, quando Deus mandou ele visitar aquela terra. Mas os outros 11 espias. Amém? E quando passou os 40 anos que toda aquela geração morreu, toda aquela geração que murmurou, que chorou, que se lamentou, morreu, então aí eles entraram na terra prometida. E Caleb já estava com 80, foi depois, ele já estava com 80 e completou 85 anos. E com 85 anos, quando Josué foi dividir a terra, amém, com os maiorais ali dos filhos de Israel, dando as suas partes. Então Caleb com 85 anos, amém, e existia ali um monte, uma serra onde morava só gigantes, pessoas muito altas, amém. E Caleb pediu a Josué que lhe desse aquela terra por herança, porque Deus tinha dado a ele através de Moisés, amém. E ele com 85 anos foi para aquela terra e venceu todos aqueles gigantes. Mas por que ele venceu? Porque ele tinha esse espírito de fé. Criei e por isso falei. Amém, queridos? Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 13 ao 15 diz assim. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei e por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Querido, esse é o espírito de fé que Caleb tinha. Caleb creu no que Deus falou a Abraão, no que Deus falou a Moisés, que ia tirar aquele povo do Egito e ia colocar eles numa terra que manava leite e mel. Amém? Caleb sabia dos perigos que existiam naquela terra, dos filhos de Anaquins, que eram os gigantes. Anaquim era o maior de todos os gigantes. Ele sabia que tinha ali os jebuseus, ferezeus, cananeus e várias outras nações. Ele sabia que tinha ali Jericó com as suas enormes muralhas, amém? Indestrutíveis muralhas para qualquer homem daquela época, uma potência, amém? Mas ele, sabendo de tudo isso, ele não ficou fraco na fé. Amém? Mas ele deu glória a Deus, crendo que Deus era com eles e que Deus era quem ia dar aquela terra a ele. A eles, Deus era quem ia vencer. Amém? Porque Deus abriu o mar vermelho. O mar, querido. Deus abriu e eles passaram a pé enxuto. E ali todo o Egito, que era a maior nação daquela época, os seus soldados, o próprio faraó, seus capitães, comandantes das tropas, morreram tudinho afogado ali nas águas do grande mar. E eles não precisaram lutar com nenhum egípcio. E Deus foi quem derrotou eles usando a água do mar. Amém? Então, Deus é maior. Então, diz aqui, versículo 13 diz, 2 Coríntios 4, temos, portanto, o mesmo espírito de fé,
Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Confesse. Segundo aos Coríntios 5, 21. Tá? Depois desse aqui, nós estamos no capítulo 4. Então, no capítulo 5 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. Para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. Amém? Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Confesse para Deus: Senhor, eu não tenho capacidade de vencer essa tentação, de se prostituir, de beber, de fumar, você está entendendo? De fazer todas as outras coisas erradas. Senhor, faça-me lembrar toda vez que eu sou fundado, que a batalha é do Senhor, que eu não tenho que pelejar, mas eu tenho que descansar na obra de Jesus, e eu tenho que dizer: Senhor, a batalha é sua. Eu tenho que dizer ao diabo: diabo, eu não vou lutar contra a sua tentação, mas eu tenho um Salvador e Ele é quem vai lutar por mim. Então, quando a tentação vier, Deus vai te lembrar. Então diga: Satanás, eu não vou lutar contra essa sua tentação de fazer as coisas erradas, mas Deus vai lutar por mim, porque Ele é o meu Salvador. E você vai ver, meu amado, que todas essas lutas, que todas essas tentações vão cair por terra. E isso tem funcionado na minha vida. Isso tem funcionado na vida de muitas pessoas. Você pode ir lá no YouTube e você pode digitar lá Pastor Joseph Príncipe, e você vai encontrar vários vídeos dele dublados em português, porque ele é lá de Singapura, vizinho à China. Amém? Então ali você vai ver nos vídeos deles inúmeros e inúmeros testemunhos de homens, de mulheres que eram viciados em prostituição, em bebedeira, em vício de cigarro, em pornografia. Você vai encontrar lá ele contando a história de um homem que é lá da Inglaterra, que era viciado em pornografia há 50 anos. Isso não é brincadeira não, cara, há 50 anos viciado em pornografia. Esse homem, no mínimo, ele já tinha aí seus 60, 70 anos. Amém? Porque ele não se viciou com pornografia com 5 anos de idade. Amém? E aquele homem, durante esses vários anos de pornografia dele, 50 anos de vício, se não me falar a memória, era 50 anos, ele era evangélico, ele passou por várias denominações, por várias igrejas, e nunca que ele era liberto. Amém? E ele conta no seu testemunho que quando viu o pastor Joseph Príncipe pregando, amém, esse evangelho da graça de Deus, Atos 13 fala do evangelho da graça de Deus, que nos faz duplamente abençoado. O que é duplamente abençoado? Abençoado 2 vezes. Amém? E que ele creu, que ele entregou a batalha nas mãos do Senhor, e que ele disse: eu não vou mais lutar contra o desejo, mas Deus é quem vai lutar por mim e pelejar. Então ele ficou liberto daquele vício de pornografia. E são milhares e milhares e milhares de testemunhos. Você pode entrar no site da igreja, amém, do pastor Joseph Príncipe, que é a igreja New Creation. Então você pode entrar lá, e quando você entrar, se você entrar no navegador Google, vai aparecer lá em cima quando você entrar, amém, você bota a igreja New Creation, site da igreja New Creation. Então, e nos vídeos mesmo, quando você estiver assistindo os vídeos, lá no finalzinho do vídeo vai aparecer o endereço todinho. É só você copiar lá com o seu mouse, amém? Ou mesmo não copiar, você escrever num papel e depois digitar lá no navegador, você vai entrar direto. Então quando você entrar no site, lá em cima vai aparecer a opção traduzir, amém? Então você clica lá e lá você vai encontrar, são milhares e milhares e milhares e milhares de testemunhos, amém? Que Jesus está fazendo a obra dele nessas vidas, amém? E não vai ser diferente com a tua vida. Vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: sabendo isso, que o que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nós apresentará conosco. Amém? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele também nos ressuscitará. Amém? Aí está falando da ressurreição da gente. Quando a gente falecer, a gente ressuscitar naquele grande dia e ir morar com Deus. Mas também está falando em outra ressurreição aqui na terra. Porque entenda, toda a humanidade está morta pelos seus pecados. Amém? O pecado é o que separa o homem de Deus.
Então, ele está dizendo que esse Espírito ressuscitou Jesus dos mortos. Então, ele também nos ressuscitará dos pecados. Que é isso? Esse Espírito vai nos trazer a libertação do pecado. Porque o pecado é um vício. Amém? Então, ele vai nos trazer essa libertação. Versículo 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, o que é graça? É favor imerecido. Eu já falei isso aqui várias vezes. Amém? Para que a graça, amém, multiplicada por meio de muitos, faça abundar em ações de graças para a glória de Deus. Amém? Então veja aí o desejo de Deus para mim e para você. Porque isto é por amor de vós. Todas essas obras aqui é por amor de nós, que Deus fez por nosso amor. Porque Ele nos ama, não é por amor que a gente tem por Ele, mas é o amor dEle por nós, amém? E esse amor dEle por nós veio multiplicar a graça por meio de muitos. Amém, irmão? O que é isso? Deus vai derramar favor e favor imerecido sobre a nossa vida. Amém? Nós não merecemos Deus nos curar, nós não merecemos Jesus ter morrido por nós, nós não merecemos receber todas essas bênçãos de Deus, mas Ele vai multiplicar todas essas bênçãos na nossa vida por meio da graça, do favor imerecido. E tudo isso vai resultar em ações de graça para a glória de Deus. Amém? Tudo isso vai resultar em o nome de Deus ser glorificado na nossa vida, na tua vida. Amém? Eu quero agora ler Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o 19, que diz assim: Porquanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém? Aqui o livro dos Hebreus, no capítulo 3, o escritor, que ele foi um escritor para os hebreus. Então, veja, ele não escreveu esse livro para mim, que sou brasileiro, para você que é de outro país, de outra nacionalidade, mas ele escreveu para os hebreus. Quem? O povo eleito de Deus, o povo lá de Israel. Então, ele está dizendo para eles, e esse conselho também serve para nós, que hoje, se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça nosso coração como aqueles homens. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são uma só pessoa. Amém? Então, quando Deus falou para Moisés que a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que ia dar a terra prometida para eles, aquela terra de Canaã. Amém? Então, Deus disse que estava dando aquela terra aos filhos de Israel e que ia colocar os filhos de Israel naquela terra. Ele era quem ia dar aquela terra a eles. Amém? Então eles duvidaram quando viram os gigantes, todo aquele povo numeroso que morava naquela terra já. Mas aquele povo era um intruso. Aquela terra não pertencia a eles. Deus deu a eles, amém, aos filhos de Israel. E não deu aquela terra àquele povo que estava lá. Amém? Então eles eram intrusos. Mas eles não olharam para a voz de Deus, não deram ouvidos, endureceram seus corações, endureceram as suas cerviz. Amém? E todos eles pecaram contra Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus. Amém? E a descrença é o pior pecado. Amém, querido? O pior pecado é a descrença. Foi isso que eles fizeram em abundância. Amém? Então, o escritor aos Hebreus diz assim: porquanto hoje porquanto, como diz o Espírito, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais, versículo 8, os vossos corações, como no dia da provocação, no dia da tentação no deserto. Está se referindo àquele dia lá. Porque eles estavam no deserto, Josué, Caleb, toda a nação de Israel, amém? E todo aquele povo tentou a Deus com as suas palavras, dizendo: por que Deus nos trouxe aqui para esse deserto, para nós morrermos aqui nas mãos desse povo? Por que não nos deixou lá no Egito? Amém? Aquele povo estava olhando para as circunstâncias. Meu amigo,
Você que está em casa agora, a religião diz que você tem que orar muito, que você tem que jejuar, que você tem que ler muita Bíblia, você tem que fazer não sei o quê. É muita coisa para você chegar diante de Deus. Meu amigo, a palavra de Deus diz que nós já estamos próximos a Deus através de Cristo. Cristo é a nossa ligação com Deus. Atos 10, 43 diz isso. Todo aquele que crê em Jesus é perdoado de todos os seus pecados. Amém? O perdão é através de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas antes da palavra dizer que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, a palavra lá em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Amém? E que nós fomos perdoados através dele, e que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aí agora pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você tem que crer. É a voz do Espírito Santo falando de novo, que agora você já está perdoado de todos os pecados em Cristo. Então agora você merece receber a bênção de Deus. Amém? Porque Jesus pagou o preço. Creia nisso e descanse. Se você está enfermo agora com um câncer, o médico diz, não tem mais cura. Você está enfermo agora com a diabetes, seja lá com o que for, não tem mais cura, o médico diz. Mas chegue diante de Deus e diga, Senhor, o médico diz que não tem cura, que meu resultado é a morte agora, não tem mais cura. Senhor, a batalha eu entrego nas tuas mãos. Jesus já levou as minhas enfermidades. Jesus já me curou pelas feridas dele. Senhor, eu confesso que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu assumo que eu estou perdoado, Pai. Eu tomo posse agora da cura. Eu tomo posse agora do milagre. Senhor, essa batalha eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Nessa batalha eu não vou pelejar, mas o Senhor pelejará por mim. Querido, creia na voz do Espírito Santo e o milagre na tua vida vai acontecer. Versículo de número 9. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Querido, aquele povo, eles por 40 anos viram os milagres de Deus, as maravilhas, mas mesmo assim eles ficaram contra Deus. Amém? Na hora que eles duvidaram da palavra de Deus, eles estavam contra Deus. Eles provocaram a ira de Deus. Não podemos duvidar da palavra do Senhor, da nova aliança, da morte do seu Filho por nós. Amém? Versículo de número 10. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? Aqui está se referindo dos 10 mandamentos, que naquela época aquele povo desconhecia o caminho de Deus. Porque entenda, o escritor dos Hebreus está falando com os israelenses daquela época, está mostrando a história deles, está falando com os israelenses daquela época, amém? Mostrando agora um novo e vivo caminho, que é o Filho de Deus. O antigo caminho é os 10 mandamentos, aquela aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, amém? Que eles iam ser abençoados através da obediência. Amém? Então aquele povo não conheceu esses caminhos de Deus. Amém? O caminho da fé. Versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão em meu repouso. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que se aparte do Deus vivo. Agora entenda, Deus está falando de incredulidade. Amém? Todo esse texto aqui está falando da incredulidade. Muitos estão pegando esse texto e estão criando doutrinas em cima, mas o texto está falando de incredulidade. Amém? O pecado aqui é a incredulidade. É as dúvidas em relação a Deus. Versículo 12 eu li. Versículo 13. Antes, exaltai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Querido, aqui quando
fala em pecado, não está se referindo a esses pecados que a gente conhece: beber, fumar, jogar, se prostituir, mentir, roubar e falsidade e todos os outros pecados. Mas aqui está se referindo ao pecado da incredulidade, amém? De não crer na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, amém? Nas declarações de Deus, porque o que é promessa? Promessa é aquilo que Deus vai fazer. O que é declaração? Aquilo que Ele já fez. Atos 10, 43 é uma declaração. Pedro falou: todo que crê em Jesus, como os profetas deram testemunho, todo que crê em Jesus recebe o perdão dos seus pecados pelo nome de Jesus. Ou seja, é uma declaração que Jesus já nos perdoou. Então agora eu tenho só que crer. Quando eu creio, aí aquilo acontece na minha vida. Versículo 3, né? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o finalzinho aí. Versículo 14. Porque nós tornamos participantes de Cristo. Aqui o escritor está dizendo que todos nós, amém? Porque nós, ele está se referindo a todos daquela época, amém? E também a nós de hoje em dia. Nós nos tornamos participantes de Cristo. O que é isso? Ele está se referindo que aqueles que creram que os seus pecados foram perdoados em Jesus, então eles são participantes da morte de Jesus lá na cruz. Ou seja, Jesus morreu em seu lugar. Eles são participantes dessa obra que Jesus fez por eles, amém? Fez por nós, amém? Então ele diz: porque todos nós nos tornamos participantes de Cristo, e se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim, amém? Ele está se referindo que nós devemos manter firme a nossa confissão. Que confissão é essa? Ele está se referindo, amém? Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Ele está se referindo a Atos, capítulo 11, aonde Pedro disse que um anjo chegou na casa de Cornélio e disse: Cornélio, manda mensageiro a Jope e busca lá Pedro, que esse te falarás palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Amém? E o que Paulo também falou lá em Atos 13, amém? O que é que Paulo falou lá em Atos 13? Você vai ler em Atos 13, então Paulo, diante de uma multidão, diz assim: de tudo que vocês não puderam ser justificados diante de Deus, tornados justos pela obediência da lei, hoje vocês são justificados diante de Deus através do crer em Jesus. Amém? Ou seja, a transferência que o Filho de Deus fez por nós. Ele levou os nossos pecados na cruz e hoje nós aceitamos que somos perdoados e nós vamos receber as bênçãos através dele. Amém? É isso que o escritor de Hebreus está se referindo aqui. Versículo 14. Todos nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Porquanto se diz hoje: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. Porque, havendo-se alguns ouvido, provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Não foi todos que se iraram. Amém? Caleb e Josué, Moisés, amém? Eles ficaram crendo em Deus, amém? Nas promessas de Deus. Eles não se iraram. E os jovens, amém? Aqueles que tinham abaixo de 20 anos, eles herdaram a terra prometida. Só os de 20 anos acima é que acabaram morrendo no deserto, amém? Porque duvidaram da promessa de Deus. Versículo 16 foi o que eu li. Agora vamos ler o 17. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Amém? Aqui ele está se referindo de novo que Deus se indignou daqueles que pecaram. Agora entenda. Aqui não está se referindo a pecado que eles se prostituíram, mataram, roubaram, coisa parecida assim. Está se referindo ao pecado da incredulidade. Amém? Aqui está se referindo
ao pecado da incredulidade, que eles duvidaram de Deus. Amém? A dúvida em Deus, ela traz por consequência esses outros pecados, adultério, prostituição, fornicação e todas essas outras coisas. Amém? São como se fosse um fruto do pecado da descrença. Amém? Vamos lá, versículo 17 foi o que eu li. Agora é o 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Versículo 19. Vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Como eu falei, que está se referindo ao pecado da incredulidade. Não está se referindo a esses outros pecados que a gente conhece. Veja que no versículo 19 o escritor diz que eles não puderam entrar na terra prometida por causa do pecado da incredulidade. É por isso que a gente não pode isolar um versículo do texto e fazer uma pregação em cima. Amém? Eu vivi durante muitos anos oprimido e atormentado com essas coisas. Eu chegava na igreja e ali o camarada pegava um versículo em Romanos, um versículo em Tiago, um versículo em Timóteo, um versículo não sei aonde, e ali ele fazia aquela pregação e dizia: você está no inferno, você está condenado, se você não deixar isso, se você não deixar aquilo, você não vai ser abençoado, papapá. Isso é o regime da lei, meu amigo. A lei, se você não obedecer, se você desobedecer um só mandamento, você não será abençoado. Isso é o regime da lei. Mas o regime da nova aliança é que nós somos abençoados através de Cristo. Nós somos justos através do que Cristo fez e não do que nós fazemos. Amém? Agora sim, o crer da maneira certa vai produzir o viver certo em mim. Hoje em especial, entenda algo. Eu não estou lutando para ser santo. Eu não tento ser santo. Você está entendendo? Todo homem é tentado na área sexual. Então o diabo vem e me tenta na área sexual. Você está achando que eu olho para o diabo e digo: ei, Satanás, você não vai me derrubar não. Você não vai me derrubar não, porque eu tenho força e eu vou te vencer. Você está entendendo? Eu não vou virar a cara para o outro lado para não olhar para os pratos que Satanás bota não. Eu baixo minha cabeça, olho de lado e digo: ei, Satanás, eu não vou lutar contra essa sua tentação não. Porque eu tenho um Salvador. A batalha é do Senhor. Ele é quem vai vencer por mim. O Espírito Santo de Deus é quem vai produzir os frutos dentro de mim, a verdadeira santidade. Não sou eu quem vou lutar contra seus desejos, não. E na mesma hora, toda aquela tentação de prostituição, amém? Ela cai por terra na minha vida. E todas as outras tentações caem por terra também. Você está entendendo? Porque hoje eu entendo que a batalha não é minha, mas é do Senhor. Amém, querido? Temos que tirar a incredulidade da nossa frente. Amém? Porque o crer da maneira certa vai produzir o viver certo. Amém? O crer da maneira certa vai produzir o viver certo. Martim Lutero e os homens que viveram há 500 anos atrás, na época de Martim Lutero, que são chamados pais da reforma, Martim Lutero e outros que eu esqueço o nome deles agora, como João Hus e outros tantos, eles não foram perseguidos porque eles iam para o meio da rua e diziam: bêbado, deixe de beber, prostituta, deixe de se prostituir, fumador, deixe de fumar, que você não vai entrar no céu com essas práticas. Eles não foram perseguidos por causa disso não, meu amigo. Eles foram perseguidos porque eles pregavam como Paulo está pregando, como eu estou lendo aqui em Hebreus 3, que o justo é justificado pela fé em Jesus. Amém? Que nós somos salvos através do que Cristo fez, que é os frutos do Espírito que nos faz santo, não é nossas forças. Eles foram perseguidos por causa disso, porque a religião daquela época pregava uma falsa santidade, mas ninguém era santo realmente. Você vê aí essa história de São João, não sei o que lá, São Antônio, não sei o que lá, São não sei o que, Santo não sei o que lá. A vida daquele povo era toda errada, meu amigo. Você não conhece a história. A vida daquele povo era toda errada. Era uma vida religiosa. A verdadeira santidade está em Cristo, meu amigo.
A santidade que Deus quer encontrar em mim, em você, é a que houve em Jesus. É a obra dele lá na cruz. Amém, meu amado? Então, quando nós cremos dessa maneira, aí o Espírito Santo vai vir e vai produzir os frutos dele dentro de nós, que é a santidade que Deus quer ver. Mas enquanto isso não acontecer, você vai bater com a cara na parede, não vai sair do lugar. Amém? Então, agora nós vamos para o capítulo 4 de Hebreus. Hebreus 4, amém? Diz assim, começando do versículo 2, aonde nós leremos até o versículo de número 11. Amém? Então diz assim, Hebreus 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Amém? O que é boas novas? Eu pergunto a você. O escritor de Hebreus aqui, ele está se referindo àqueles homens lá do passado, que Deus disse que ia dar a terra prometida a ele, e eles duvidaram e eles acabaram morrendo no deserto. Amém? Porque entenda, quando o livro de Hebreus foi escrito, não foi escrito com capítulos e versículos, foi escrito todinho, do começo ao fim. Então, o capítulo 4 é uma continuação do 3. Amém? Então, ele está voltando à história dizendo que também a eles foram pregadas as boas novas. Como ele diz assim, porque a nós foi pregada as boas novas como a eles. Está dizendo que hoje as boas novas nos foi pregada. Que boa nova é essa? É o Evangelho. A palavra evangelho em grego significa boas novas, boas notícias. O que é boa notícia no Novo Testamento? É aquilo que Jesus fez em teu lugar. Que Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar mais nenhum preço, que você já está salvo. Você começa a vida cristã crendo que você está salvo. Deus está ali do seu lado. Você não tem que fazer uma oração e dizer, Deus, eu entro na tua presença. Porque os homens ensinam a fazer umas orações assim, né? Tem muita gente que chega, se arrepia todo e estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo a presença de Deus, você está entendendo? Irmão, mas uma oração dessa, ela não está de acordo com o sacrifício de Jesus. Você já entrou na presença de Deus no momento que você creu em Jesus como seu Salvador, como seu substituto lá na cruz. Amém? Você já está na presença dele a todo momento da sua vida. Você não tem que agora entrar na presença de Deus, você já está na presença dele. Amém? E você disser, eu entro, Pai, na tua presença agora, você está desclassificando o que ele falou. Amém? Você está descrendo do que ele escreveu, que nós somos salvos em Cristo. Você está querendo fazer outro caminho agora para se chegar até a Deus. Porque o caminho é o que Jesus fez, é Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Amém? Então, aqueles homens foram pregados uma boa notícia também. Que boa notícia era essa? Que Deus disse que ia dar a eles aquela terra por herança, como prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não precisavam, amém, querido, fazer nada. Eles só precisavam descansar e seguir a orientação de Deus. Porque Deus era quem ia fazer aquele povo todo correr daquela terra. Deus era quem ia expulsar aquele povo. Se eles tivessem que lutar, Deus era quem ia dar a eles a vitória na batalha contra aquele povo. Eles iam vencer, mas com a força de Deus. Amém? Então isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia, mas eles descreram disso e disseram que aquele povo era numeroso e que eles não tinham como vencer. Eles esqueceram do Deus que derrotou todo o Egito, que abriu o grande mar, que ninguém nunca fez isso naquela época e nem nunca fez até hoje, nem nunca fará o mar se abrir na frente do povo. E Deus fez esse prodígio e tantos outros prodígios. Amém? Tirou água de rocha. Quem já viu uma grande rocha, uma grande pedra se abrir e derramar em água em abundância para 3 milhões de pessoas, que foi o que saiu lá do Egito beber? Hein, meu amigo? Eu pergunto a você agora. Quem pode fazer um prodígio desse? Só Deus. Então, o escritor aqui no capítulo 4, versículo 2, diz assim:
porque a nós também foram pregadas as boas notícias como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naquele que ouviram. O escritor está dizendo que a pregação da fé, amém, que aquela boa notícia não serviu de nada para eles, porque a pregação não estava misturada com a fé. Eles não estavam crendo, meu amigo, eles estavam duvidando. Então a pregação não serviu de nada, amém? A boa notícia não serviu de nada, amém, meu amigo? Então, versículo 3 diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Que repouso é esse? Ele está se referindo à morte de Jesus lá na cruz. Que agora nós entramos no repouso de Deus, amém? Como aquele repouso lá de Gênesis, quando Deus fez o céu quando Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Então agora nós devemos descansar na obra concluída de Cristo. Então alguém chega e diz: ei, você não vai entrar no céu, porque você não está congregando numa igreja, você não está lá toda noite, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não ora, você não jejuma, você não sei o que, você não vai entrar no céu. Descanse, eu sou salvo em Cristo. Jesus foi o meu substituto lá na cruz, então eu sou salvo nele. Então o diabo fala na sua mente, ele joga a tentação na sua mente e ele diz: e aí, o que é que você vai fazer agora? Lute contra essa tentação. Você acha até que é o Espírito Santo que está falando na sua mente, mas é o diabo. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Vai deixar a tentação lhe pegar? Então você diz: diabo, nessa peleja eu não tenho que pelejar, mas eu tenho um Salvador, e o Senhor é quem vai pelejar por mim. Os frutos do Espírito vão pelejar por mim. Jesus vai pelejar por mim. E Ele é quem vai te vencer nessa luta. Você está entendendo? E a tentação cai por terra. Amém? Você tem que descansar, meu amigo, na obra concluída de Cristo. Versículo 3 que eu li, quero reler de novo. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como o Senhor disse. Amém? Está dizendo assim, tal como Ele disse. Tal como disse, está se referindo a Deus, que disse que aquele povo não ia entrar no seu repouso. Amém? Porque eles duvidaram. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7, se referindo àquele repouso que ele teve lá no jardim do Éden. Amém? Quando ele criou todas as coisas, e no 7º dia, que é o dia do descanso, Deus descansou das suas obras. Amém? Aonde foi que eu parei? Versículo 4. Porque em certo disse, assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. 5. Outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso, visto, pois que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Amém? Ele está dizendo aqui que aqueles que foram pregados em primeiro lugar as boas novas, eles não entrarão nesse repouso. Entenda que o escritor está se referindo dos israelitas, amém? Daqueles que duvidaram de Jesus. Está se referindo daqueles lá do passado, amém? De quando Deus foi colocar eles na terra prometida, mas está se referindo àqueles da época de Jesus também, que duvidaram da salvação em Cristo, amém? E que em vez de acolher a Jesus e os seus discípulos, perseguiram eles, amém? Rejeitaram a salvação em Cristo, amém? Ele está se referindo do pecado da incredulidade. Quando ele fala que não entraram por causa da desobediência, entenda que isso aqui é uma continuação de Hebreus 3, que no versículo 19 ele diz que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Entenda que essa desobediência aqui era a incredulidade. Não vá misturar uma coisa com a outra e dizer que eles não foram salvos porque eles não guardaram o sábado, porque eles não guardaram os 10 mandamentos, não guardaram isso nem aquilo. Amém, querido? Não vá
misturar as bolas, não. Vamos ler o texto, os versículos dentro do contexto. Não podemos isolar, porque senão vai gerar confusão na nossa mente. Amém? E tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Amém? Então o Espírito de Deus, ele gera paz dentro do nosso coração. Tem essa história que a pregação da palavra vai deixar o povo assombrado, com medo. Ei, isso aí não está certo não. Paulo diz que nós não recebemos um espírito de medo como os israelitas. Lá daquela época, nós recebemos um espírito de adoção que clamava ao Pai. Amém? Nós não recebemos um espírito de medo para viver assombrado agora. Ih, Maria, estou me tremendo, irmão. Estou me tremendo, porque o medo de eu entrar no inferno tão grande, irmão. Irmão, tem que ter o maior cuidado, a maior reverência, irmão. Querido, isso não é de Deus, não. Amém? Isso não é de Deus. O Espírito de Deus, aonde ele está, a liberdade. O medo é uma prisão, é uma escravidão. Amém? Deus não deu a nós espírito de medo, de escravidão. Deus nos deu um espírito de amor. Amém? Um espírito que clama Abba, ó Pai. O que é clamar Abba, ó Pai? Os filhos do povo de Israel, até hoje, as crianças lá de Israel, se você for a Israel hoje, você vai ver na rua os filhos chamando seus pais de Abba, Abba, Abba. O que quer dizer Abba? Na língua hebraica, é paizinho. Amém, querido? Então, os filhos de Israel, o povo lá de Israel, as crianças, amém? Quando se refere aos pais deles, chamam eles de Abba, Abba, Abba. Você está entendendo? Então, Paulo deixou escrito nas cartas dele que nós não recebemos um espírito de medo, mas nós recebemos um espírito de adoção, o qual clama Abba, ó Pai, o qual chama Deus de Pai, amém? Nós devemos chamar Deus de nosso Pai, de Pai, você está entendendo? Abba, Paizinho, amém? Amém, querido? Agora entenda, quando a gente estamos chamando Deus de Abba, de Paizinho, nós não estamos desclassificando Deus da posição dele, porque Deus é soberano, ele está acima de todo ser humano, seja ele quem for, ele está acima, amém? Amém, meu amado? Amém? Então, fica explicado assim. Vamos lá, Hebreus 4, onde eu parei, foi o versículo 6 que eu li. Agora nós vamos ler o 7. Determina outra vez em certo dia, hoje dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações. Davi foi um dos que falou essa frase. Hoje, se ouvides a voz do Senhor Deus, não endureçais vossos corações. Davi foi um homem que pecou grandissimamente contra Deus, mas no dia que o profeta de Deus chegou lá na casa dele e que disse, Davi, você pecou contra Deus, você mandou matar Urias, tomou a mulher dele, adulterou com a mulher dele. Amém? Davi na mesma hora se arrependeu, pediu perdão a Deus, amém? Entenda, Davi viveu no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Amém? Amém, meu amado? Hoje nós estamos na Nova Aliança. Hoje o perdão dos nossos pecados nós recebemos através do sacrifício de Cristo. Nós não precisamos mais fazer um sacrifício como Davi fez para ser perdoado. Aí nós estamos fazendo obras mortas. Amém? Porque aquilo ali foi lá no Velho Testamento. No Novo, você simplesmente tem que crer que Jesus pagou o preço por você lá na cruz. Que você está perdoado através da obra de Cristo. Amém? Então, quando você crê assim, mesmo que você tenha caído no pecado, mas o Espírito Santo vem e te levanta daquela queda que você caiu no pecado e te coloca em pé de novo e gera de novo os frutos dele na sua vida e você passa a viver uma vida santa de novo. Amém? Mas quando você quer voltar para o regime da lei e você vai chorar, se lamentar, você está entendendo? Querendo com a sua oração tirar os pecados, você está voltando à antiga aliança.
E a antiga aliança não é para ser vivida hoje no tempo da graça. Ela foi feita para ser vivida naquela época e não hoje. Amém? Então, versículo de número 8, né? Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não lhe fararia depois disso outro dia. Versículo 9. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Querido, existe um repouso para nossas almas aqui nessa terra. É a obra de Jesus. E existe outro repouso ainda lá no céu. Amém? Que é o verdadeiro sétimo dia de Deus. Amém? Lá só vai ser descanso. Lá nós não vamos mais trabalhar. Está lá escrito em Apocalipse. Amém? Lá não preciso mais trabalhar para comer, para me vestir. Amém? Lá é o verdadeiro sétimo dia de Deus. Amém? Que é o dia do repouso. Então os homens que não entendem quando vê isso aqui, eles dizem logo que Deus está mandando você guardar os 10 mandamentos. E principalmente o 10º. Principalmente aquele mandamento que fala de não trabalhar no sábado. Que é guardar o sábado. Amém, meu amado? Então esse povo se confunde nisso. Amém? Porque, sabe por quê? Porque eles estão vivendo na antiga aliança. E assim como Moisés, quando desceu lá do monte, ele desceu com um véu cobrindo o seu rosto. Paulo fala isso nas suas cartas. É Paulo ou é Hebreus que fala? Se não me engano, é Hebreus que fala. Aqui na carta dos Hebreus. Que esse povo também que não estão crendo em Jesus como Salvador, estão como um véu tampando a sua face, que eles não conseguem enxergar Jesus. Mas quando eles creem em Jesus, esse véu é tirado. Aí eles começam a entender a nova aliança todinha. Amém? Vamos agora, versículo de número 9. Não, é versículo 10. Porque aquele que entrou em seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como o Deus das suas. Aqui o escritor está dizendo que aquele que entrou no repouso de Deus, ele descansou, ele repousou das obras dele, assim como Deus repousou também das suas obras quando ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, entenda, ele está se referindo tudo isso a Jesus. A obra de Cristo lá na cruz. Nós devemos descansar na obra concluída. Irmão, creia que você já foi curado através de Jesus lá na cruz do Calvário. Que Jesus levou as tuas enfermidades. Creia que você já foi perdoado através de Jesus lá na cruz do Calvário. Aceite o perdão de Deus que é gratuito hoje. E você vai repousar. Descanse nessa obra concluída. Que a tua vida vai mudar, meu amigo. Eu não estou aqui prometendo uma promessa mirabolante que não vai acontecer, amém? Eu estou aqui falando a palavra de Deus, amém? Pedro lá na casa de Cornélio, como eu falei hoje lá na rádio, como eu falei outras vezes aqui, Cornélio era um homem romano, ele era gentil, ele era cheio de práticas erradas que herdou da sua nação romana, amém? Mas um dia, quando o anjo apareceu para ele, que mandou ele mandar mensageiros até aquela cidade de Jope, a beira-mar, numa casa lá, tinha Pedro orando lá, então ele mandou buscar Pedro. Pedro veio. Quando Pedro chegou na porta dele, veja a incredulidade, lendo Atos 10. Cornélio se lançou nos pés de Pedro, achando que por ele ser um servo de Deus, ele merecia receber adoração. Pedro, na mesma hora, pegou ele pela mão e disse: levanta-te, homem, porque eu sou homem como você, e só devemos adorar a Deus. E muitos homens religiosos dizem que Pedro foi o primeiro papa. E o povo estão aí adorando o papa, beijando a mão dele, se ajoelhando nos pés dele. Se esse homem fosse um sucessor de Pedro, ele ia mandar todo mundo ficar de pé, porque ele era homem igual aos outros. Pedro não aceitou de maneira nenhuma que Cornélio mais a casa dele adorasse a ele, porque Cornélio mais sua casa se ajoelhou nos pés de Pedro. E Pedro disse: levanta, homem, porque assim como você é homem, também eu sou. Pedro estava dizendo: assim como Deus me ama, ele ama você. E ele não me colocou acima de ninguém, para ninguém vir me adorar. Nós devemos adorar só a Deus. Então Cornélio ficou de pé.
E ali foi um pecado, meu amigo. Entenda, idolatria é pecado. Deus, no Velho Testamento todinho, no Novo, ele condena idolatria. Você adorar uma estátua, uma foto, um retrato de alguém que serviu a Deus no passado, ou você adorar aquele que serve a Deus hoje, se ajoelhar nos pés dele, você está entendendo? Dizer esse homem é mais do que eu, porque ele é um homem de Deus, você está entendendo? Deus condena isso do começo da Bíblia até o fim. Então Cornélio pecou contra Deus naquilo. Mas veja que lá na frente, nesse capítulo 10 de Atos, no versículo 43, quando Pedro disse Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê, esse tal recebe o perdão de todos os seus pecados através do nome de Jesus. Cornélio na mesma hora creu e ali ele recebeu o perdão através de Cristo. Ele recebeu que Jesus sofreu na cruz por ele, foi pregado, foi crucificado, porque Pedro falou essas coisas lá em Atos 10. Em 43 foi que ele disse que aquele que crê no que Jesus fez, através do nome de Jesus, ele recebe o perdão de todos os pecados dele. Então Cornélio creu e na mesma hora foi perdoado. E no versículo da sequência ele recebeu o Espírito Santo. Que ninguém, meu amigo, pode receber o Espírito Santo aqui na terra. Você pode orar noite e noite e noite de joelhos. Você pode orar dia e noite sem parar. Você pode jejuar um ano inteiro sem parar. Você pode, meu amigo, dar até sua vida agora para morrer numa cruz. Mas você não vai receber o Espírito Santo de Deus porque você está fazendo isso. Você está entendendo? Você pode deixar de fumar, de beber, de se prostituir hoje, mas você não vai receber o Espírito Santo porque está deixando de fazer isso. O Espírito Santo não é algo que é comprado, não, é gratuito. Cornélio só creu e na hora ele foi perdoado e recebeu o Espírito Santo. Deus não vai mudar a fórmula dele, não. Isso é a fórmula da nova aliança. Amém? Da aliança da graça no sangue de Jesus. Ele não vai mudar essa fórmula. Então ele vai dar o Espírito Santo hoje através dessa fórmula. Não existe fórmula mágica para receber o Espírito Santo. A fórmula é Jesus. Ele é a porta, como ele disse lá em João 10, 9. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Amém, meu amado? Que essa mensagem penetre no teu coração. Deixa eu ler aqui o versículo 11 agora. O versículo 11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E que desobediência é essa? É só você voltar para Hebreus 3, o versículo 19, que diz que a desobediência deles foi a incredulidade. Amém? Não deixe de crer na obra de Jesus. Amém, querido? Nosso tempo está passando. Eu vou parar por aqui a mensagem. Já está aí com 1 hora e 10 minutos mais ou menos de mensagem. Então eu vou parar por aqui. Mas domingo à noite, de novo eu estarei aqui de volta, trazendo a continuação dessa mensagem. Amém? E a mensagem que a gente começou hoje lá na rádio Líder FM, que você que não assistiu ainda, você pode assistir aí no meu Facebook. Então, domingo nós vamos, a partir das 11 horas, continuar com aquela mensagem de hoje, lá na Rádio Líder FM. Amém? Nós vamos trazer a última parte da mensagem. E domingo que vem à noite, a partir das 7h30, nós vamos trazer de novo, agora, o final dessa mensagem de hoje. Amém? Domingo a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 45 ao 47. Vamos ler também 2 Crônicas 20, do versículo 5 ao 15. Pulando alguns versículos. Depois nós vamos para Êxodo 14, do versículo 13 ao 14. E nós vamos ler, finalizando, João, que é Evangelho, que é o 4º livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 21, amém? Vamos ler principalmente o versículo 15, amém? Mas a mensagem está dentro do versículo 1 ao 15. Você pode ler aí na sua casa esses versículos. Você pode depois voltar esse vídeo aí no finalzinho e marque aí todos esses livros que eu citei, esses capítulos aqui no finalzinho, e leia eles, amém?
Leia, peça a Deus que lhe dê sabedoria. E domingo nós vamos estar aqui de volta, trazendo essa continuação da mensagem, o final dela, amém? Então agora eu quero orar por você nesse momento, amém? Se você quer entregar a sua peleja, a sua batalha nas mãos de Deus, você diz: Ricardo, olha, eu recebi um exame do médico que diz que não tem cura para mim, amém? Então você vai entregar agora essa batalha nas mãos de Deus. Você vai dizer: Senhor, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Meu Deus, eu entrego essa batalha nas tuas mãos, não vou fazer mais nada para vencer essa batalha. Senhor, vença por mim, porque o Senhor pode. E você vai ver que vai mudar. Eu crio um animalzinho, um gato, peça, e ele estava meio com problema de infecção urinária, não estava fazendo xixi direito. Então, já tinha mais ou menos um dia que eu levava ele, já tinha um dia, ou era 2 dias que eu levava ele para mijar, e ele não mijava quase nada. E eu não via nem mijo dele. Então quando foi ontem à noite eu disse: Senhor, eu já tinha colocado ele para mijar, ele não tinha mijado várias vezes, eu coloquei, isso era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu já tinha colocado ele para mijar de umas 7 e pouco. Até 10 horas eu coloquei ele bem umas 2 vezes para mijar, mais ou menos, acho que foi umas 2 vezes, não lembro bem, e ele não fez xixi. Então, ali por volta de mais ou menos 10 horas ou mais de 10 horas, eu disse: Senhor, eu não vou mais lutar contra esse mal. Senhor, eu entrego essa batalha nas tuas mãos. O Senhor é quem vai vencer por mim. E depois que eu falei isso, eu levei o gato para mijar. Ele mijou em 4 lugares. E em 2 desses 4 lugares, ele deu 2 mijadas grandes. E hoje eu botei ele para mijar hoje de novo, hoje à noite, antes de começar esse vídeo. E ele deu uma mijada bem grande. Porque ele não mija dentro de casa, ele mija fora. Muito difícil ele mijar dentro de casa, só quando ele está sentindo que tem gata no cio. Aí é que ele faz isso, marcando o território. Amém? E eu estava com outra batalha também. Amém? E eu entreguei essa batalha nas mãos de Deus. Amém? E ele venceu essa outra batalha por mim. E essa semana eu já tinha entregado outra batalha nas mãos de Deus. Amém? E ele venceu de novo essa batalha por mim. Querido, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso bom. Excelentíssimo bom mesmo. Se nós entregarmos nossas batalhas, nossas pelejas na mão de Deus, Ele vai vencer todas por nós. Amém? Creia nisso. Creia nisso e você vai desfrutar de uma vida excelente na presença de Deus. Amém? Muitos ficam dizendo que eu não estou salvo, porque eu não vou para a igreja, por isso, por aquilo. Você está entendendo? Mas você acha que essas coisas me atingem? Não chega nem perto de mim. Porque eu tenho certeza que eu estou salvo através de Cristo. Amém, querido? Então agora nós devemos ir à igreja, não para ser salvo. Vá à igreja que você congrega, mas não vá para ser salvo. Vá porque você já está salvo e você lá vai ouvir alguém que Deus levantou lá como pastor. Amém? Que Deus ungiu. E Deus vai dar a ele a sabedoria de lhe explicar em relação a Jesus. Amém? Então você vai lá congregar com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. Mas você não é salvo por estar em comunhão com os irmãos. Você não é salvo por estar indo para a igreja. Você está entendendo? Você já está salvo em Cristo. Amém, querido? Isso é o evangelho que Paulo e que os apóstolos pregavam. Amém, meu amado? Então, quando nós tiramos esse peso da nossa mente, amém? Que nós é que devemos fazer a nossa salvação. Quando nós tiramos esse peso, a paz de Deus, ela repousa no nosso interior. E aí nós começamos a produzir a verdadeira santidade, que é os frutos do Espírito. Na verdade, o Espírito Santo é quem começa a produzir isso dentro da gente. Amém? Então você começa a operar aquilo que ele produziu. É como uma grande máquina, um trator de esteira, uma patroa que constrói estradas, uma basculante que carrega aquelas cargas de areia, de tijolo, de cimento. Você está entendendo? O motorista é o operador daquela máquina. Mas ele só opera aquela máquina porque alguém fez a máquina, botou gasolina no tanque e ele ali está só controlando a direção e passando as marchas. Amém? Você está entendendo? Paulo disse lá
que eu vou explicar isso aí lá na rádio, domingo pela manhã, a partir das 11 horas, Gálatas capítulo 5, versículo, eu acho que é o 6, Paulo diz assim: deixai-vos ser guiado pelo Espírito Santo e não cumprireis os apetites da carne. Que é isso? Amém, meu amado? O Espírito Santo vai produzir os frutos dele dentro de você, a verdadeira santidade. Então agora você opera esses frutos na sua vida, amém? Mas você vai produzir, você não vai produzir, você vai operar o que Deus está produzindo, amém, meu amado? É como se você estivesse administrando, amém? Quem está fazendo tudo é Deus, amém? Você apenas está fluindo, deixando que Ele faça a obra. Quem constrói a estrada não é o motorista da patroa, mas é a patroa quem constrói, é ela quem tem força, que arranca as pedras e com a lâmina grande vai raspando o chão e deixa o chão liso. Apenas o operador vai dirigindo na direção e passando as marchas, amém? Mas quem constrói a estrada é a patroa, amém? É aquela grande máquina. Amém, meu amado? Quem faz tudo é o Senhor, a batalha é dele. Você só é aquela pessoa que diz, faça Senhor, amém? Isso é a direção que você está fazendo. Amém? É só dizer, Senhor, a batalha é do Senhor, vença por mim, eu não tenho condição. Você está entendendo? Isso é o seu trabalho, é só isso. É descansar, amém? É entregar nas mãos de Deus e descansar. E Ele faz o resto, amém? Então vamos orar agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, meu Deus, com a minha fé, ligada à fé desse homem que está em casa aí agora, nós entregamos as nossas batalhas nas Tuas mãos, Senhor. Não temos condição de vencer as tentações, não temos condição de vencer essas doenças, esses problemas. Então, meu Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Eu com esse homem, com essa mulher, entregamos agora esses problemas nas Tuas mãos, essas batalhas. Senhor, vença todas essas batalhas conosco. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus nós tomamos posse da bênção. Amém. Obrigado porque o Senhor nos ouviu e nos atendeu. Querido, então agora vamos orar por chuva, para que Deus mande chuva para o Brasil e para o Nordeste. Amém? Pai, no nome de Jesus, pela Tua graça, nós oramos aqui, meu Deus. Não temos condição de fazer chover, de fazer encher os reservatórios, o homem não tem condição, Pai. Então nós entregamos essa batalha nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor mande chuva para o Nordeste do Brasil, para todo o Brasil, que os reservatórios se encham e sangre, meu Deus, que haja muita fartura no Brasil e no Nordeste do Brasil esse ano, Pai. Então nós entregamos essa batalha nas Tuas mãos, e a vitória será do Senhor, e toda a honra e toda a glória será dada ao Senhor dos Exércitos, aquele que fez os céus e a terra. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido, creia, simplesmente creia que Deus vai fazer a obra. Descanse na obra concluída. Nada de querer se levantar e dizer eu vou fazer. É Deus quem vai fazer. Você só vai assistir de camarote e bater palmas para Deus e glorificar a Ele que vai fazer tudo. Amém? Então por aqui eu encerro a mensagem e domingo eu estarei de volta com a continuação dessa mensagem, que é a parte final, a partir das 7h30 da noite. Amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam nessa noite. Abençoe.